Kardec define o espiritismo da seguinte forma: o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, e como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Filosofia, pela origem da palavra, significa amor à sabedoria. Entretanto, quando se fala em filosofia hoje, a visão muitas vezes não é favorável. Para muitas pessoas, filosofias são teorias idealistas, com pouco pé no chão, sem aplicação e sem objetivo. Já para aqueles que têm uma visão algo mais aprofundada da filosofia contemporânea, percebem que é uma profissão remunerada que se aprende na universidade, com linguagem incompreensível para o grande público. A função dessa filosofia seria treinar outros profissionais versados no uso da mesma linguagem incompreensível. Como diz o filósofo contemporâneo francês Pierre Hadot, filosofia moderna é, em primeiro lugar e acima de tudo, um discurso desenvolvido em sala de aula e depois colocado em livros. Curiosamente, essa descrição da filosofia contemporânea se parece mais coerente com os que se opunham aos filósofos gregos, os sofistas. Os sofistas eram denunciados pelo grande filósofo Sócrates como profissionais remunerados da palavra que privilegiavam retórica sobre o conteúdo. Como vai completar Pierre Hadot, a filosofia antiga propôs à humanidade uma arte de viver. Em contraste, a filosofia moderna aparece, acima de tudo, como uma construção de um jargão técnico reservado a especialistas. A filosofia como arte de viver é perceptível na própria vida e morte de Sócrates, que ensinava por meio de conversas, diálogos, sobre o longo caminho para nos tornarmos sábios. Mas ensinava também por ações e atitudes sobre a vida corpórea ser passageira e sobre as virtudes. E essa filosofia, esse amor à sabedoria, foram levados até as últimas consequências por ele mesmo, chegando ele a dizer, após sua injusta condenação à morte, por sua filosofia ter sido considerada subversiva: "Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou, e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e ágeis, foram apanhados pela mais veloz, a maldade." E Sócrates não era o único. As filosofias da antiguidade estavam longe de serem simples discursos. A sabedoria só era possível e verdadeira se fosse exemplificada até as últimas consequências. Para a filosofia denominada cinismo, a sabedoria, a arte de viver, era viver com simplicidade e autenticidade. Diógenes, o cínico, vivia em um barril da forma mais simples possível. Já para a filosofia denominada estoicismo, a arte de viver seria construir uma impenetrável fortaleza interior de serenidade. E assim, cada filosofia a seu modo buscava orientar, guiar, na prática, o ser humano a viver a melhor vida possível. Como vai dizer o filósofo antigo Polemão de Atenas, nós devemos nos exercitar com realidades, não com especulações dialéticas. Como um homem que devorou algum tratado sobre harmônica, mas nunca colocou o seu conhecimento em prática. Da mesma forma, nós não devemos ser como aqueles que assombram seus espectadores com sua habilidade de argumentação silogística, mas no que diz respeito às suas vidas, contradizem seus próprios ensinos. Dessa forma, o observador atento já percebe que o cristianismo, em seu início, tinha muito mais semelhança com as filosofias de sua época do que com as religiões de sua época. Era uma proposta de arte de viver, ensinamentos de orientação para a vida prática. E se a filosofia escolástica da Igreja medieval parece ter sido justamente de onde surgiram os excessos dos discursos sem prática presentes hoje, os primeiros cristãos, ao contrário, iam até as últimas consequências para viver a vida que valia a pena
ser vivida. Assim como Sócrates e o próprio Cristo, entre a morte do corpo e a maldade, preferiam a morte do corpo. Allan Kardec enfatiza essas ideias como precursoras do Espiritismo. Se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. A filosofia espírita, assim, é o renascimento da arte de viver pelo amor à sabedoria dos antigos, ainda com a vantagem de ser decorrente direta de uma ciência racional da alma, portanto, baseada em experimentação, o que a faz diferente e melhor embasada que uma simples especulação de um teórico ou de um místico. Kardec comenta 3 efeitos práticos da filosofia espírita na vida. O primeiro e mais geral consiste em desenvolver o sentimento religioso até naquele que, sem ser materialista, olha com indiferença para as questões espirituais. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O horizonte se lhe dilata ao infinito graças ao espetáculo a que assiste incessantemente da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é facultado sondar. O terceiro efeito do Espiritismo é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta e tudo o que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, de mais difícil de desarraigar. Nesta série de vídeos temáticos sobre a filosofia espírita como modo de vida, procuraremos responder a seguinte pergunta: como é a arte do bem viver segundo o Espiritismo em Kardec? Buscaremos demonstrar que o Espiritismo é um caminho de resposta aos problemas existenciais contemporâneos. Mas, para isso, é necessário que voltemos para Allan Kardec, deixando de lado enxertias e misturas que prejudicam a coerência da filosofia espírita. Como concluirá ele? Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Por fim, se gostou do conteúdo deste vídeo, convidamos você a se inscrever, curtir e compartilhar. E, se assim o desejar, comentar. Até o próximo.